Doutora, boa tarde, tudo bem? Dos recibos que a senhora deixou, teve um que o relatório está errado a data. Tá? Olá para o pessoal que está conectando. A gente vai dar mais um minutinho, que algumas pessoas devem estar saindo de uma reunião para entrar nessa, e aí a gente já começa, tá bom? Bom, vamos lá? Conforme as pessoas forem conectando, elas se juntam a nós aí. Então, olá, todos, todas. Essa é a primeira vez que a gente se reúne, na verdade, acho que depois das festas de final de ano. E aí a gente, quando eu falo, não é na verdade só de ou, a gente está hoje com a presença ilustríssima das nossas fábricas também. Então, os times de Crux, de Louveira e de Manaus também ou estão conectados ou vão se conectar com a gente ao longo da sessão. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de ano, tenham aproveitado muito com as suas famílias, com as pessoas queridas. E para quem eu ainda não conversei, provavelmente muitos de vocês, um ótimo 2022 para a gente, um novo ano aí começando. A gente terminou o ano de 2021 desejando muita positividade, né? Para que nesse ano de 2022 talvez a gente começasse a ver alguma luz no fim do túnel em relação à pandemia, possivelmente o fim da pandemia. E de fato, a gente recebeu uma certa positividade, nem uma certa não é a palavra, foi muita positividade, na verdade, do número de casos confirmados de Covid, por conta, sobretudo, da nova variante, a Omicron. E essa é uma variante que globalmente tem se espalhado de maneira muito rápida e dentro da P&G esse cenário ele não é diferente, tá? O time médico tem trabalhado muito para atender todos os casos suspeitos e confirmados da maneira mais atenciosa e cuidadosa possível. Então, faço um parênteses enorme aqui, mas muito importante, aproveito para deixar o agradecimento para toda a equipe médica do Joe, de Manaus, de Louveira e de Crux, que tem trabalhado bastante para cuidar das pessoas e suportar o nosso negócio. E, além disso, a gente também tem feito alguns ajustes nos nossos protocolos, seja no Joe, seja nas fábricas, para reforçar as medidas preventivas nessas próximas semanas, que a gente provavelmente ainda vai enfrentar um aumento no número de casos. E com essa nova variante, a Omicron,
além de muitos testes positivos de Covid, também vieram muitas dúvidas sobre como a Covid-19 tem se portado nessa nova cepa, através dessa nova cepa. Então, a gente achou que seria um momento muito oportuno de trazer novamente um especialista no assunto para conversar com a gente e esclarecer essas dúvidas. Então, o intuito hoje é que a gente use esse momento para aprender e se educar um pouco mais sobre a doença, provavelmente agora sobre a nova variante da doença. Eu recebi previamente algumas perguntas que foram enviadas por forms, por vocês, e a gente espera conseguir cobrir todas essas dúvidas, seja através da participação da doutora Miriam, que já vou apresentar, ou também do doutor Fernando. Mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida adicional, fiquem à vontade para ou deixar no chat, ou então levantar a mãozinha, que a gente vai cobrindo durante a sessão ou no final. Tá todo mundo mudo, só para garantir que a gente não vai ter nenhuma interrupção nesse início, mas se alguém se sentir mais confortável fazendo a pergunta diretamente aqui ao vivo, fiquem à vontade, levantem a mãozinha que eu tiro vocês do mudo e libero a câmera de vocês também, tá? Então, antes de começar, queria agradecer muito a doutora Miriam por aceitar o nosso convite. A agenda dela é mega concorrida, gente, ela é tipo uma popstar. E ainda assim, ela tirou um tempinho para conversar com a gente e tirar as nossas dúvidas. Alguns de vocês já devem ter visto a participação dela na TV ou então nas mídias, mas para aqueles que não conhecem, a doutora Miriam ela tem um currículo enorme, inclusive eu vou precisar consultar uma colinha para garantir que eu vou cobrir tudo, tá? Então, a doutora Miriam, ela é médica infectologista com muita experiência na área de doenças infecciosas e parasitárias e infecção hospitalar. Atualmente, ela é a médica assistente do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Sírio-Libanês. Ela possui graduação em Medicina pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Ela tem também especialização em controle de infecção hospitalar, além de mestrado e doutorado pelo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Eita, quanta coisa! Ainda bem que eu deixei minha colinha, eu não ia lembrar nada disso de cabeça. Doutora, muito obrigada de novo pela sua presença. E eu já vou começar, na verdade, com uma pergunta. Então, hoje, com o seu melhor entendimento no assunto, qual que é a principal diferença entre essa nova variante, a Ômicron, e as demais que a gente já enfrentou em termos de transmissão, de sintomas e outros aspectos? Joia, então é um prazer estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem gostoso, que vocês fiquem com liberdade aí de perguntar. Então, a Ômicron é uma variante que veio aí com mais de 50 mutações, né, modificaçõezinhas nela, que fizeram com que ela fosse muito mais transmissível, né? Para vocês terem uma ideia, se uma pessoa, por exemplo, transmitindo a Covid, ela fosse num churrasco com 10 pessoas, com 20 pessoas, onde ninguém nunca tivesse tido Covid, não fosse vacinado, aquela primeira variante que a gente teve lá em 2020 transmitia para 2 pessoas, no máximo 3. A variante Delta, que foi a que a gente viu ano passado, transmitia para 6, 8 pessoas. Essa variante agora, ela transmite para 9 a 15 pessoas. Ela é super transmissível. Ela é quase tão transmissível como o sarampo, que é a doença mais transmissível que a gente já teve na atualidade, né? É por isso que a gente vê as curvas acontecendo, o jeito que os casos aumentam, né? Quando a gente vê como que aconteceu a onda na África do Sul, na Inglaterra, é um grande número de casos ao mesmo tempo, é uma onda que sobe, assim, numa velocidade absurda, vertiginosamente, ela atinge um pico, que são o número de casos que a gente diagnostica diários, muito maior do que nas ondas anteriores, né? No Brasil, a gente já está batendo recorde, a gente já está com muito mais diagnóstico de casos de Covid por dia hoje do que a gente teve nas ondas anteriores, mas com uma vantagem. Em primeiro lugar, os trabalhos mostram que ela dá origem a menos casos graves do que as variantes anteriores. Muito porque também a gente está vacinado, né? Então, ela por si só já dá menos quadros graves e, além do mais, a gente tem as pessoas vacinadas, né? Que no Brasil, mais de 70% da população vacinada. Então, o que tem acontecido no mundo é que, embora nessa onda a gente bata recorde do número de casos, as mortes a gente não bate recorde, né? Graças a Deus, né? Então a gente aumenta o número de mortes, mas numa proporção bem menor.
E o número de hospitalizações também aumenta, mas uma quantidade muito menor do que a gente tinha antes. Mas também a gente tem um outro lado da moeda. Como muita gente fica doente ao mesmo tempo, falta mão de obra. Então, o que a gente tem visto, o que a gente tem vivenciado nos hospitais, acho que vocês devem estar vivenciando na empresa também, é um monte de gente afastada ao mesmo tempo. E isso deixa a gente numa situação difícil, porque o número de casos aumenta, mesmo sendo menos que nas ondas anteriores, a gente precisa de mais leitos para internar essas pessoas. E a gente não tem funcionário para trabalhar nesses leitos que a gente precisa de aumentar. Então, a gente está vivendo uma situação difícil. Doutora, e uma dúvida relacionada a isso? Surgiram alguns boatos, alguns comentários de que, na verdade, a Omicron ela era resistente à vacina, que a vacina que a gente tinha disponível não era capaz, né, de nos proteger da Omicron. Então, pelo que você falou, isso é um mito, é uma mentira. Isso é um mito, né? 2 doses da vacina protegem já um pouco contra a Omicron, e o que os trabalhos mostraram é que quem tem a dose de reforço, que é aquela terceira dose para quem tomou AstraZeneca, ou Pfizer, ou Coronavac, ou aquela segunda dose para quem tomou a vacina da Janssen, aí fica, assim, bastante protegido contra a Omicron. E a gente tem, na verdade, 2 trabalhos interessantes, que foram publicados agora nas 2 últimas semanas. Um mostrou que quem tem a dose de reforço, essas 3 doses, tem até quadros clínicos mais leves, no geral, do que quem não tem. Então, mesmo as pessoas que têm quadro leve, que não precisam internar, quem tem 3 doses tem, normalmente, quadros clínicos bem mais leves do que quem não tem 3 doses, né? E um outro que foi interessante também é que quem tem 3 doses, quem é completamente imunizado, tem 6 vezes menos chance de precisar de ser hospitalizado e de morrer pela Omicron. Tá. E uma dúvida que chegou para a gente foi justamente essa, se a nova variante era menos grave do que as demais em termos de sintomas. Então, a gente pode dizer que sim, né? Que Sim, em ela dá termos de menos. sintoma, ela dá menos gravidade nos A gente casos. não sabe, na verdade, se tudo é porque ela é menos grave ou se é porque juntou uma série de fatores, né? Muito mais gente vacinada, Uhum. mesmo na África do Sul, que eles tinham só 20% da população vacinada, eles tinham 20% da população vacinada, mas mais de 70% da população já tinha tido Covid pelo menos 1 ou 2 vezes. Então, funciona como se fosse uma dose de vacina, né? Então, eu acho que é tudo junto e misturado, né? Ela deve ser um pouco menos grave mesmo, mas a população, no geral, também já está com o sistema imune mais espertinho aí, aprendendo a reconhecer o vírus da Covid-19 e se proteger um pouquinho dele. Ô, Miriam, bom, primeiro, obrigado aí por ter aceito nosso convite, né? Já tem alguns comentários aqui no chat, a Letícia está incentivando as pessoas a tomarem a terceira dose, né? E a Daiane fez aqui um comentário interessante, né? Ela está falando assim, muito obrigada por essa sessão. Ontem batemos quase 600 mortes, entendo que o percentual de mortes sobre infectados esteja muito mais baixo, mas as previsões são de aumento ainda maior do número de mortos? Essa que é a pergunta dela. Sim, na verdade, como a doença ela é extremamente transmissível, né? O que eu falei para vocês, os casos eles sobem muito rapidamente, ele tem um pico altíssimo e cai super rapidamente, que rapidamente consegue infectar boa parte da população. Então, essa onda da Omicron, quando a gente compara ela, tem até figuras depois se vocês quiserem ver, com as ondas anteriores, ela é uma onda que é muito mais alta, mas ela é mais estreitinha, ela é mais rápida. Se aqui no Brasil, dadas as diferenças entre as populações, óbvio, né, que tem diferença entre idade da população, porcentagem de vacinados, enfim. Mas se aqui no Brasil a onda tiver um comportamento parecido com o comportamento que ela teve na África do Sul e com o comportamento que ela teve, por exemplo, em Londres, na Inglaterra, a gente muito provavelmente vai atingir o pico, então a maior quantidade de número de casos por dia nas próximas 3 semanas, e daí vai começar a cair, e muito provavelmente até o final de fevereiro, meados de março, a onda vai chegar de novo aos níveis mais baixos. Super Bom. claro. E quando a gente pensa, então, nessa alta taxa de transmissão da nova variante, surgiram algumas perguntas, não só da nossa organização, mas algumas
algumas notícias relacionadas a esse assunto, que foi da imunidade de rebanho. É de fato possível que a gente adquira essa famosa imunidade de rebanho por conta dessa alta taxa de transmissão da nova variante, ou não? Não existe Na nenhum verdade, estudo que comprove? essa conversa vem desde a primeira variante, né? O que acontece? A gente sabe que toda vez que a pessoa é infectada, essa infecção induz nela uma imunidade, né? Se essa imunidade vai ser uma imunidade duradoura, que vai deixar todo mundo protegido contra a Covid, para a doença ir embora, vai depender se essa imunidade, ela, como eu disse, ela é duradoura, né? Nas variantes anteriores, mesmo quem teve a Covid, 1 a 3 meses, principalmente mais de 3 meses depois da infecção, ficou de novo, novamente suscetível à infecção. Então, a partir de 3 meses pós-quadro infeccioso, as pessoas começaram a ter reinfecção. E mais, a Omicron, ela escapou da imunidade que as pessoas tinham adquirido com infecções anteriores, mesmo quando essas infecções anteriores aconteceram bem pertinho da Omicron. Então, eu tive paciente, por exemplo, que pegou a Delta em novembro e já pegou a Omicron agora em janeiro, né? Então, não dá para a gente saber. A gente tem muito pouco tempo de Omicron ainda. A gente tem que aprender, observando os casos, quanto tempo vai durar essa imunidade. É óbvio que quando se trata assim do mesmo vírus, né, e os vírus eles têm mutações, eles sofrem mudanças, né, que a gente chama de mutações, eles sofrem essas mudanças, mas eles são vírus da mesma família ali, são parecidinhos, né? Então, o nosso sistema imune... Estão me escutando? Sim. Desculpa, meu computador dando problema aqui, ele travou. Mas vocês me escutam, né? Vocês estão me vendo? Também então, vem. Eu vou falando, tá? Se parar, que a tela minha ficou escura, mas eu vou falando e a gente vai vendo. Então, esqueci onde eu... então, assim, pode ser que aconteça de surgir uma nova variante para a qual o nosso corpo não esteja protegido e preparado, ou pode ser que essas repetidas infecções, que vão ensinando repetidas vezes o nosso corpo a se proteger contra essa família do coronavírus, nos deixe protegidos para sempre. Que é o que acontece, por exemplo, com algumas doenças, né? O sarampo, basta você ter o sarampo uma vez que você não tem nunca mais. Já tem doenças que, à medida que você vai tendo infecções repetidas, você vai aprendendo mais ou menos e os próximos quadros vão sendo mais leves. Então, acho que é difícil a gente prever, assim, né? A maior probabilidade é que, com o tempo, a doença vai ficando cada vez mais leve e que a gente vai tendo o coronavírus convivendo aí com a gente, tendo casos esporádicos. Mas a gente não consegue garantir. Até porque a gente tem bolsões de pessoas não vacinadas, né? Não só na África, por exemplo, a gente gosta muito de falar que na África o pessoal não vacina, mas mesmo no Brasil, a gente tem regiões do Brasil e cidades do Brasil com menos de 30% de indivíduos vacinados, né? E são verdadeiras oportunidades ali para o coronavírus se multiplicar e nascer um filhinho com modificações perigosas, né? Então, nada da ideia de querer se contaminar, seja para evitar a reinfecção, porque não necessariamente existe uma comprovação de que a gente não pegue, uma vez que a gente pega a primeira vez, nem de querer se infectar para atingir a imunidade de rebanho, certo? A ideia continua sendo se proteger. Não, a gente tem um monte de gente que pegou a primeira onda, pegou de novo na Delta e pegou de novo agora. Verdade. Boa. Então, a ideia é se proteger. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Auro, né? Ela está perguntando em quantos dias a partir do primeiro sintoma a pessoa pode contagiar outras pessoas? A pessoa ela começa a transmitir a doença 2 dias antes do início dos sintomas, o que é bem problemático, né? Porque na hora que você descobre, que você suspeita que você está com a Omicron, você já transmitiu para algumas pessoas, então 2 dias antes do início dos sintomas, e você fica transmitindo a Omicron por 10 dias. E o jeito certo de contar é assim: o primeiro dia de sintomas, o dia que os sintomas apareceram, você conta como D0. Aí você vai contando D1, D2, D3, D4, até o D10. Até esse D10 você está transmitindo. No D11 você não está transmitindo mais. Acho que isso responde à próxima pergunta da própria Auro, que é o tempo de quarentena para essa cepa. Se ela é diferente da então, assim, o tempo de quarentena, se a gente não quer correr risco nenhum, são 10 dias contando dessa forma. O dia que aparecem os sintomas é o D0. Mas o Ministério da Saúde mudou para 7, o CDC lá nos Estados Unidos mudou para 6. Por quê?
Isso foi feito como medida de contingenciamento por falta de mão de obra nos serviços essenciais. Então, estavam faltando profissionais da área da saúde, o metrô de Nova York teve que parar porque não tinha gente para trabalhar no metrô, a limpeza da cidade também não tinha gente. Então, no documento deles, assim como no documento do Ministério da Saúde, eles são bem claros em dizer que a pessoa ela pode voltar no 8º dia do Ministério da Saúde, no 6º dia do CDC, desde que ela use máscara o tempo inteiro e não se alimente ou beba líquidos, enfim, perto de outras pessoas, porque ela ainda está transmitindo, né? Então, se ela tirar a máscara, ela pode passar para outras pessoas. A chance de uma pessoa com sintomas estar transmitindo depois do 7º dia, então do 8º dia em diante, é de 18%, ou seja, de cada 10 pessoas com Covid, 2 ainda estão transmitindo no 8º, 9º e 10º dia. Ótimo, acho que isso responde as 2 perguntas da Auro. E chegou uma nova pergunta aqui do Mário Eduardo. Então, boa tarde, doutora. Qual a diferença entre o Paxlovid, Pfizer, aprovado no Canadá como tratamento precoce para os demais inibidores de protease? A expectativa de chegar no Brasil? Gente, eu li certo essas perguntas, são termos técnicos que eu não conheço. Leu sim. Na verdade, essa medicação que ele falou é um antiviral que combate o vírus, igual a gente tem o Tamiflu, por exemplo, que ajuda a diminuir os sintomas e a mortalidade pela gripe. Esse ele chamou de inibidor de protease porque é um remédio que inibe uma ferramentinha do vírus que faz o vírus multiplicar, né? Essa medicação que inibe essa ferramentinha, ela é parecida, mais ou menos, da mesma família que outras medicações que a gente usa para tratamento de HIV, que a gente usa para tratamento de hepatite, por exemplo, hepatite C. Mas essa especificamente é uma que mostrou ser benéfica contra a Covid-19 e mostrou, se você usa ela nos primeiros dias de sintoma, ela mostrou que ela consegue reduzir a evolução para doença grave e a chance da pessoa morrer em até 70%, ou seja, daquele pequeno grupinho que acaba evoluindo para a morte com a Covid, né? 10 que evoluiriam para a morte, se tomarem esse remédio, a gente cai isso daí para 3. Eu acho que é uma medicação que vai chegar no Brasil, sim. Eu espero que chegue num preço bom para a gente conseguir adquirir. Mas no Brasil, a gente tem um problema sério em relação a esses antivirais, né? A gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, são medicações que a gente precisa usar, idealmente, nos primeiros 3 dias de sintoma. Nos primeiros 3 dias de Covid, e os trabalhos, às vezes, usam até o 5º dia. Só que o que a gente tem visto? Tem gente que não consegue marcar o teste nesse período. Tem gente que faz o teste no posto de saúde, o teste demora 7 dias. Outro dia um paciente meu fez, demorou 10 dias para chegar. Um paciente no interior. Então, é bem complicado, assim, né? Porque você precisa de ter o diagnóstico para prescrever a medicação. Muito Ótimo. Bom. Tem uma... vai lá. Não, é que tinha uma pergunta que estava no nosso formulário, né, que foi previamente enviado, e a pergunta era se existe alguma diferença de sintomas entre a COVID, então cepas em geral, e a nova influenza. Se tem como diferenciar esses 2 vírus em termos de sintomas. Não tem como diferenciar pelos sintomas, né? Porque, por exemplo, os sintomas clássicos da COVID, que é a perda do olfato e paladar, a influenza também pode dar, né? Então, realmente, a gente só consegue diferenciar fazendo o teste. Essa COVID, essa Omicron agora, diferente das anteriores, ela dá muito mais dor de garganta e dor lombar do que as anteriores. Mas a influenza e essa que estava circulando, que é H3N2, também dá dor de garganta. Então, não tem como diferenciar, não. Muito bom. E, na verdade, assim, a gente está vendo que podem surgir novas variantes, tudo, mas tem algumas pessoas perguntando se essas variantes que vão surgir vão ser mais fracas ou não tem como prever se vai ser mais letal ou não. A gente não consegue prever, né? A maior probabilidade é que as variantes evoluam para variantes cada vez mais fracas e transmissíveis, né? Porque elas têm que ganhar da variante anterior, igual a Omicron
ganhou da Delta, e no meio de dezembro, no começo de dezembro, a Delta era a nossa principal, e agora 99,90 e tantos por cento já é Ômicron, né, que a gente tem. Então, assim, a maior probabilidade, tem uns trabalhos tentando quantificar isso com matemática e tal, que venham variantes mais leves, mas não dá para ter certeza, né? Sempre existe a ameaça de poder surgir uma variante mais letal, por exemplo. E outra pergunta aqui, tá? Quando que a gente considera o fim da pandemia? Jó, então assim, primeiro que tem algumas definições, né? A gente considera epidemia quando a gente tem um número de casos que é muito maior do que o número de casos habituais que a gente tinha no passado. Então, qualquer doença nova que surja, ela dá origem a uma epidemia, porque no passado a gente não tinha nenhum caso dessa doença. Uma epidemia que acomete o mundo inteiro é chamada de pandemia, né? Então, a gente pode deixar de ter uma pandemia, mas manter alguma epidemia em algum país ou alguma região do mundo, por exemplo. Agora, a epidemia, ela se torna uma coisa que a gente chama de endemia quando a doença, ela se mantém circulando na população, mas num nível estável, num número de casos que é bem menor do que na epidemia, né? Que vai acontecendo de forma rotineira e estável, e perpetuando a infecção, a circulação da infecção na população. Então, quando a gente chegar num nível assim, quer dizer, o que a gente estava vivendo seria mais ou menos o que a gente estava vivendo em novembro em relação à Delta, né? Que não tinha mais aquela grande curva, mas continuava tendo alguns casos acontecendo na população. Se isso se perpetuasse durante muito tempo, daí a gente ia considerar uma endemia. Uma hora a infecção pelo novo coronavírus vai se tornar uma endemia, a gente espera, né? Ótimo. Com certeza. Tem A outra gente pergunta. espera. Não, com certeza. O Mário Ferreira está fazendo outra pergunta aqui. Ele está falando da lei da natureza, diz que qualquer espécie tem esse caráter de autopreservação, de sobrevivência. Se matar o hospedeiro, morre junto. Com isso, a variante fica mais forte ou o nosso sistema imunológico ficou mais fraco? Na verdade, isso é verdade para alguns tipos de doença, né? Que o hospedeiro, se ele fica mais fraco, ele mantém a sua perpetuação na espécie. No caso da Covid-19, isso não é tão verdade, e a gente fica com dúvida se vai surgir uma variante mais letal, pelo seguinte: a Covid-19, o vírus ele se multiplica e transmite mais nos primeiros 7 a 10 dias de doença, que é quando a carga viral da pessoa está super alta. E a Covid, ela evolui com a doença grave, que mata a partir do 7º dia de doença. Então, na fase crítica, que é do 7º ao 10º dia de doença, que a pessoa piora e a pessoa acaba morrendo ali na 3ª semana para frente. Então, o vírus ele já passou para quem ele queria e ele já se multiplicou bastante antes dele matar o hospedeiro, mesmo na primeira variante de todas, né? Então, essa máxima acaba não valendo muito. Pessoal, podem mandar perguntas aqui no chat ou levantar a mão se vocês quiserem abrir o microfone para perguntar diretamente. Outra pergunta que tem, doutora Miriam, é a seguinte: agora que a vacina está liberada para crianças, né? Então, começaram a vacinar as crianças. Uma dúvida que chegou aqui é se eu devo esperar para vacinar meu filho para ele ir presencial na escola, ou posso liberar meu filho para ir para a escola e quando chegar a hora ele toma a vacina dele e posso ficar tranquilo. Assim, difícil essa pergunta, né? Depende de quanto de risco que você quer correr. O mundo ideal, obviamente, seria a gente ter começado a vacinar as nossas crianças lá em dezembro, porque daí a gente ia ter todas as nossas crianças retornando das férias escolares com 2 doses da vacina. E a gente sabe que aquela proteção máxima que foi validada nos estudos de 98% pelas vacinas, né? Ela é atingida 15 dias, 2 semanas depois da segunda dose. Algum grau de proteção as crianças começam a desenvolver já 15 dias depois da primeira dose, né? Então, eu pessoalmente acho que o ideal é você já dar a primeira dose. Acho que a doutora deu uma travada agora. Enquanto ela volta,
Doc, depois a gente volta nessa pergunta. Tem uma que talvez você consiga já ir respondendo, que foi uma que chegou de várias pessoas, que é em relação à máscara. Então, surgiram algumas notícias questionando a efetividade das máscaras cirúrgicas, que inclusive é uma das que a gente usa na P&G, e de pano em relação a essa nova variante. Quão disso que é verdade e se isso é um problema para a gente, considerando que hoje a máscara que a gente usa nos escritórios e nas fábricas é a do tipo cirúrgica. Sim. Na verdade, isso é uma questão que estão colocando na mídia, mas por uma interpretação incorreta da questão de máscaras, né? Porque máscara N95, que é o que estão falando aí, que é a mais eficaz, sempre foi a mais eficaz mesmo, mas ela é direcionada para aqueles grupos de profissionais que trabalham especialmente com vírus, né? Hospitais, laboratórios, né? Profissionais da área da saúde, né? Porque ela é uma máscara que tem um alto índice de proteção, mas a P&G nunca trabalhou somente com máscara, né? Então a gente não pode considerar que máscara é o único método de prevenção. O critério do protocolo P&G é o uso da máscara cirúrgica, que é a segunda máscara que mais protege, né, depois da N95, né, junto com distanciamento e higiene, né? Então a gente tem que continuar aí com o nosso protocolo, né, de uso de máscara a todo momento, não pode deixar de usar máscara, a não ser quando você for tomar um café ou tomar sua água, mas fez sua refeição, você volta a usar máscara. Mantém distanciamento, mesmo nos restaurantes, refeitórios, onde vocês estiverem, distanciamento de 2 metros, que é o nosso protocolo, e higiene constante com todo o material de limpeza, de sanitização que a gente tem espalhado em todas as áreas, tanto das plantas como do escritório. Então, lavar as mãos, né, higiene constante, limpeza das superfícies, né, então, antes de usar a mesa limpa, depois de usar a mesa limpa de novo, o workstation, mesma coisa, né, então, todo lugar que você passar, faz a higiene. E além disso, nós temos um protocolo super forte de limpeza com um time de facilities, né? Que o pessoal de higiene está fazendo limpeza constantemente, com uma frequência muito maior do que antes da pandemia, né? Então, e agora, mais ainda com a Omicron, né? Nós vamos voltar aí com esse critério de sanitização, de limpeza, com mais frequência, mais velocidade também, né? Eu acho que tem Eu que vi abrir aqui que de novo aqui. a doutora Miriam voltou. Deixa eu É, buscá-la aqui na listinha para. tem que abrir o microfone dela aqui. Achei já. E, Doc, enquanto eu vou procurando ela aqui para abrir o microfone, uma outra dúvida que surgiu, e aí em relação a protocolos internos, então acho que por isso seria válido você dar uma perspectiva para a gente, é que no começo da pandemia a gente recebeu a orientação de lavar tudo que viesse do mercado, de sempre tomar banho depois que a gente voltasse para casa. Esses protocolos, eles ainda são válidos, considerando que a gente já sabe sobre a doença em relação à transmissão por superfície, por exemplo? Esse aqui eu vou até pedir para a Miriam complementar aqui para a minha resposta, né? Mas a gente recomenda assim fazer, né? Você entra dentro de casa, deixa o sapato de que você saiu na rua lá num canto específico, né? Faz a higiene do que você trouxe da rua, tudo. Apesar da literatura ter mostrado que a chance de você se contaminar pela superfície é muito menor, isso não quer dizer que eu não vou recomendar que seja feita a higiene e que você tome um banho também quando você chega da rua, né? É ideal que você faça toda essa asepsia. A gente que é mesmo da área da saúde faz isso também, né? Voltou do hospital, vai fazer higiene, vai tomar banho, né? Antes de abraçar a família, tudo, né? Então, acho que, sim, recomendo que faça toda a higiene quando chegar em casa, faz a troca de roupa, né? Deixa lá o sapatinho no cantinho sujo, né, da casa e faz a higiene do material que vem de fora também. Então, você comprou alguma coisa na rua. E agora eu pergunto para a Miriam se ela concorda com isso, Miriam. Concordo, sim, né? Na verdade, a gente sabe que essa via de contaminação, que é pelo contato, ela existe, mas a gente sabe que ela é muito menos importante do que a via respiratória, partículas virais que a pessoa que está transmitindo elimina ali na hora que fala, na hora que tosse, na hora que espirra, né? Mas o mundo ideal é realmente, como o Fernando falou, a gente associar as medidas de prevenção. Tem até o merchan aqui da Letícia Passarinho, né? Falando que ela espirra o Downy higienizador em tudo. Nas roupas, né? O Downy é um produto da P&G, tá? Ah, é? Aliás, Miriam, eu recomendo você comprar, viu? Manda um aqui para casa, vai, que daí eu experimento. Daqui a pouco eu mando para Eu você. mando uma amostra. Experimenta que funciona, viu? É muito bom, viu? Porque ele é um sanitizante também, né? A única diferença, tá, gente, que
o Downy, quando a gente faz a limpeza, porque o álcool, o álcool comum, né, o 70%, você tem que deixar 1 minuto na superfície para ele começar a fazer efeito e matar lá o vírus do Covid, no caso, né? O Downy higienizador são 5 minutos que você teria que deixar na superfície, não é passar e depois você vai passar o pano na sequência, né? Tem que deixar atuando por 5 minutos para começar a fazer o efeito desejado, que é matar o vírus do Covid, no caso, né? O Daniel, aliás, desculpa, o Clodonaldo tem outra pergunta aqui, né? O Clodonaldo Moro fez assim, ó. Boa tarde, um exemplo. Hoje uma pessoa fez o teste da Covid-19 e deu positivo. Eu pergunto, quantos dias essa pessoa precisa para fazer outro teste para saber se ainda está com Covid-19? Não precisa fazer outro teste. Clodoaldo, que ele chama? Clodonaldo, né? Clodonaldo. Legal sua pergunta, né? Não precisa fazer outro teste. Na verdade, a gente sabe que os testes, tanto o teste de antígeno quanto o PCR, eles podem ficar positivos por muito tempo. Teve, assim, a pessoa que ficou com mais tempo positivo que a gente tem descrito aí, ela ficou com 92 dias o teste do PCR positivo. E, na verdade, o que o teste detecta são pedacinhos do vírus que sobram ali na nossa nasofaringe, aqui no nariz, e que não tem capacidade de infectar outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que não tem imunossupressão, né, que não tem uma doença que deixa o seu sistema imune fraco, passaram aqueles 10 dias, você pode sair do isolamento sem se preocupar em fazer exame nenhum. Boa. A Daiane também fez outra pergunta, Daiane Vieira. Por que a Covid-19 é tão mais letal em crianças? É por conta da vacina? E aí, doutora, só antes de você responder, eu acho que já entra um pouquinho na pergunta do Daniel também, que é ele está pedindo para falar um pouco mais a respeito da severidade dos casos de Covid em bebês menores de 1 ano. Então, há expectativa de vacinar esse grupo? Quais os riscos da doença evoluir para sintomas mais graves no grupo dessa idade? Tá. Então, assim, não é porque essa variante é mais grave nas crianças, não. Essa variante, ela mantém a mesma... Em não vacinados, por exemplo, ela continua sendo mais grave nos idosos, em quem tem mais de 60 anos, né? O problema é que a gente tem muita gente ficando doente ao mesmo tempo. Então, embora percentualmente menos crianças adoeçam de forma grave, como é muita criança adoecendo ao mesmo tempo, porque ela é mais transmissível, porque o número de casos por dia é muito alto, porque as crianças não estão mais isoladas em casa, né? Agora a gente não tem mais aquele isolamento. As crianças, o número de crianças pegando é muito maior, e aí aquela porcentagem ali de crianças que vão adoecer de forma grave acaba sendo também um número maior, porque elas não estão vacinadas, né? Então é isso que acontece. Esqueci a segunda pergunta que você tinha feito. Era a respeito da severidade dos casos de Covid em bebês menores de 1 ano. Ah, tá. Tem expectativa de vacinar esse grupo e quais os riscos reais da doença evoluir para sintomas mais graves no grupo dessa idade? Dentre as crianças, né, as crianças que têm o maior risco de evoluir com Covid grave, dentre as crianças de 0 a 11 anos, são as crianças que têm alguma comorbidade, ou que têm alguma doença genética, principalmente síndrome de Down, crianças obesas, também apareceram nos trabalhos como grupo de risco, e crianças menores de 2 anos, sendo que as menores de 1 ano, a chance de evoluir com Covid grave ainda é maior. Agora, parece que as crianças, nos primeiros meses de vida, quando a mãe foi vacinada, elas mantêm ali os anticorpos que a mãe passou pela placenta um tempinho. Então, dá uma certa proteçãozinha para elas quando a mãe se vacinou na gestação. Muito bom. A Auro tem outra pergunta aqui. A Auro está perguntando assim: uma pessoa pegou Covid e já está no 11º dia, ou seja, ela não está mais transmitindo a doença e o companheiro começou a sentir os sintomas do Covid. Essa pessoa que já estava no 11º dia, qual o risco de pegar novamente o Covid e começar todo o ciclo? Não vira esse ciclo vicioso, um pega, passa para o outro pega, passa para o outro, não. Como, na verdade, a Covid, né, essa mesma cepa, ela te deixa imunizado contra ela por pelo menos 1 mês, né, e assim, baseado nas variantes anteriores, por normalmente uns 3 meses, você não corre o risco de entrar nesse ciclo vicioso, não, né? Então, se você pegou e seu marido pegou, sei lá, 4 dias depois, você vai contar o seu período de isolamento do seu D0, 10 dias, D11 você está livre, e o maridão vai contar o período de isolamento dele, do D0 dele, quando começaram os sintomas dele, 10 dias, e no D11 ele está livre. Então, ele vai ficar 4 dias a mais isolado
do que você, mas vocês podem conviver juntos, um não corre o risco de passar para o outro, não. E mesmo que seja com cepas diferentes. É que agora, né, 100% da cepa que está rolando agora é a Ômicron, né? Então, a probabilidade é próxima a zero, assim, de serem cepas diferentes. Então, quando surge uma nova cepa e ela se torna a dominante, as outras somem de circulação? É mais ou menos isso que acontece? O que aconteceu foi que, como, por exemplo, quando surgiu a Gama aqui no Brasil, no final de 2020, ela era muito mais transmissível do que a cepa original. Então, ela dominou e rapidamente ela virou 100%. Quando surgiu a Delta, ela era muito mais transmissível, muito mais espertinha do que a Gama, que era a nossa. Então, em pouco tempo, 2 meses, ela dominou geral, fez sumir a Gama. E agora chegou a Ômicron, que é mais esperta ainda, suprassumo da esperteza. Ela colocou a Delta de escanteio em menos tempo ainda. Em 15 dias, 3 semanas, ela já virou praticamente a única. Uhum. A Eli está fazendo uma outra perguntinha aqui que é interessante, né? Ela está falando, os protocolos de medicamentos mudaram. Antes, ao iniciar os sintomas, já usavam antibiótico. Agora vemos que só tratam os sintomas. Eli, né? Eli. É isso mesmo. No começo, na verdade, a gente parecia umas baratas tontas. A gente recebia aquele tanto de paciente no hospital, a gente não sabia o que fazer. Então a gente tentou várias coisas, errou muito, acertou em outras, né? Então uma das coisas que a gente fazia no começo, como a gente vê aqueles pacientes tendo um febrão, com o pulmão todo sujo, raio-x horroroso, com muita tosse, a gente dava antibiótico para todo mundo. Um desses que a gente dava logo no comecinho era a azitromicina, que a gente achava que podia ter um efeito talvez imunomodulador, que a gente fala que é para desinflamar um pouco o pulmão. Aí começaram a sair vários trabalhos, os trabalhos mostrando que não fazia diferença nenhuma, né? O número de pacientes que morria no grupo que usava azitromicina era o mesmo número de pacientes que morria sem usar azitromicina, e ela ainda tinha um bando de efeito colateral, que dava diarreia, podia dar arritmia cardíaca, e às vezes lá no final da segunda semana de Covid, terceira, quando o paciente realmente precisava de usar antibiótico, ele tinha bactéria resistente porque ele já tinha usado antes. Então a gente não usa azitromicina. Outra coisa, tem o corticoide, que é a prednisona, né, que é um super anti-inflamatório. A gente antes não sabia se tinha que usar logo no começo, se tinha que usar só na segunda semana. Cada um fazia de um jeito. Aí a gente foi descobrindo pelos trabalhos, teve um trabalho clássico, que foi um trabalho que se chama Recovery, que foi feito no Reino Unido, que eles avaliaram pessoas usando a prednisona, né, desde o comecinho, ou a dexametasona, pessoas usando a dexametasona só quando faziam insuficiência respiratória, precisavam de usar oxigênio, internar. E o que eles viram foi que o corticoide, quando você dava nessa fase que a pessoa piorava, que era a segunda semana do Covid, né, quando ela piorava e ela ia para o hospital, ele reduzia a mortalidade em 30%, né? Então, 1/3. Fazia as pessoas melhorarem muito. Mas, naquele grupinho de pessoas que usava o corticoide logo no comecinho da doença, ele aumentava a mortalidade. Aí a gente acha que talvez é porque, como ele é imunossupressor, né, justamente na hora que o nosso corpo precisa montar uma resposta imune e bater de frente ali, lutar contra o vírus, a gente estava dando uma medicação que inibia o nosso sistema imune. Aí a gente parou de dar o corticoide no começo também. E aí o resto você sabe, né? A gente tentou ivermectina, a gente tentou hidroxicloroquina, o que mais que a gente tentou, Fernando? Tanta coisa. Colchicina, a gente tentou muita coisa. Tem um monte de medicamento, né? Então, antibacteriano, antivermes, né? Tudo. A gente tentou um monte de coisa e a maioria delas a gente viu que realmente não funciona nessa primeira semana. O que funciona nos 3 primeiros dias, principalmente não vacinados, imunossuprimidos, é uma medicação cara que é dada EV, que chama Remdesivir, se você dá nos 3 primeiros dias, mas ela mostrou benefício em não vacinados. Tem uma medicação que chama anticorpo monoclonal, que é como se fosse um anticorpo fake, que você dá para a pessoa, substituindo os anticorpos que ela não tem, que a gente dá também para pessoas que são imunossuprimidas, mas também tem que ser dado nos 3 a 5 primeiros dias de doença, e é caríssimo também, a gente não tem disponível ainda no Brasil, o que trata a Ômicron. E tenho 2 medicamentos antivirais, um é o que a gente respondeu a outra pergunta, né?
e o outro é o esqueci, com M. Você lembra aí, Fernando? Não lembro desse. Gente, esqueci. Não tem problema. É outro antiviral que a gente dá também nos 3 a 5 primeiros dias, que também não chegou no Brasil. No resto, primeira semana é dar medicação sintomática mesmo, e hoje a gente tem visto muito pouca gente que precisa internar, dentre os vacinados, né? Nos não vacinados, a evolução acaba sendo a mesma que a gente via lá na primeira onda. E mesmo os vacinados que internam, o que a gente tem visto é que quando eles internam, eles raramente precisam de ir para UTI. Normalmente eles internam, ficam uns 3, 4 dias precisando de usar oxigênio, rapidamente vão melhorando e saem do hospital. Então a gente fala que o giro de leito é rápido, né? Então, enquanto antigamente antes das vacinas, o paciente de Covid internava, às vezes ficava 2 meses, 3 meses internado, com o pulmão destruído, sequelado, agora com a vacina, os pacientes, às vezes, em 2, 3 dias, eles conseguem ir embora para casa. Ótimo. Como o nosso tempo está acabando, eu vou abrir para a última pergunta. E quem está com a mãozinha aberta, na verdade, é o Dr. Marlos, que ele é do nosso time da Willis, que é a nossa broker aí de seguro-saúde. Doutor, mande sua pergunta também. Acho que já desmutamos o seu microfone. Abre sua câmera também, Marlos. Opa, boa tarde, gente. Bom, primeiro, obrigado, Fernando e Raíssa aí. Muito boa palestra, agradecer a Miriam aí. Excelente explanação. Vou fazer uma 2 em 1 relativamente simples, Miriam. Uma preocupação e vamos ver o que você acha. Sobre os exames de antígeno. Eu tenho visto muita gente usando o exame de antígeno como diagnóstico, principalmente porque a gente tem uma dificuldade grande atualmente com PCR. Então, eu queria saber o que você acha da validade dele como diagnóstico, principalmente aí nos 3 primeiros dias, se o falso negativo dele é muito alto, e se a gente conseguiria diminuir esse falso negativo fazendo a coleta no swab de orofaringe também, tendo em vista que aparentemente a Omicron ela tem uma presença grande na orofaringe, né? Até um dos sintomas, como você citou, a dor de garganta tem sido muito a queixa principal dos casos. Eu vi alguns trabalhos relatando uma melhora da positividade dele fazendo swab naso e oro. Queria saber se acha válido essa medida. Sim, na verdade, o teste de antígeno ele é um teste bom desde que a gente tenha a expectativa correta em relação a ele, né? Então, em primeiro lugar, nem ele, nem o PCR nesse momento que a gente vive de escassez de teste, nenhum desses devem ser feitos antes do terceiro dia de sintoma. Então, a gente sabe que a positividade do teste, a chance de vir falso negativo, tanto o PCR quanto o teste de antígeno, é muito maior nos 3 primeiros dias, contando D0 como o primeiro dia D1, D2, D3, né? Então, a gente teria que fazer, idealmente, a partir do D3, o teste. E o teste de antígeno, ele tem os melhores testes de antígeno, que tem umas marcas que são bem ruins, que tiveram até 70% de falso negativo, 60% nos testes, né? Mas os melhores testes de antígeno, os mais validados, os mais utilizados, eles têm 30% a mais de falso negativo do que o RT-PCR. Ou seja, se eu estou com sintoma e no terceiro dia eu fiz o teste de antígeno, para quem não sabe aí, né? O teste de antígeno é aquele que coleta na farmácia, o teste rápido, que passa só o cotonetinho no nariz e parece um teste de gravidez. Se tem 2 risquinhos, ele é positivo. Se tem um risquinho, ele é negativo. E o RT-PCR é aquele que vem com um cotonete desse tamanho, que a gente chama de swab, praticamente faz uma biópsia lá do nosso cérebro e que vai para o laboratório e que demora para sair. Então, a cada 10 casos que que é o cotonete grande, detecta, o antígeno detecta só 7, ele perde 3. Então, se você fez o teste de antígeno, que é o de farmácia rápido, você está com sintomas e ele veio negativo, pode ser que você esteja com Covid e o teste não detectou. Né? É isso que o Marlon falou. Então, a gente tem que ter a expectativa correta em relação ao teste. É verdade também que os trabalhos têm mostrado, mas eu desconheço com o antígeno, né? Eu conheço só com o PCR, que quando você colhe a amostra na orofaringe, que é na garganta lá no fundo, ou colhe nariz e garganta,
você consegue ter bem menos falso negativo se você coleta a garganta. Justamente por isso que é Marlon, né? Marlos. Marlos, que o Marlos falou. Parece que esse vírus da Ômicron, ele fica muito na garganta, tanto que ele dá muita dor de garganta. Daí a chance de você pegar o danado é maior se você passa o cotonete na garganta. Por isso que alguns laboratórios, para andar mais rápido, na época da Delta, começaram a fazer mesmo teste de PCR só em nasofaringe. Né? Daí é sempre legal quando a gente pede o teste, a gente especificar no teste. RT-PCR de swab, de nasofaringe e orofaringe, para não correr o risco deles não fazerem orofaringe e a gente perder o diagnóstico. Doutor Marlos, muito, muito obrigada pela pergunta. Acho que Aí, só para lembrar, esclarecedora também. eu pesquisei aqui, né? É Molnupiravir. Molnupiravir. O outro antiviral. Ótimo. Gente, com isso, chegamos ao fim da nossa sessão. Algumas perguntas a gente não conseguiu cobrir aqui nesse fórum, mas a gente vai trabalhar para respondê-las e encaminhar para vocês por e-mail ou por algum outro método de comunicação para que a informação chegue. Queria de novo agradecer muito, 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 doutora Miriam, sua presença, por compartilhar seu tempo e seu conhecimento com a gente. Doc, querido, também, muito obrigada por sempre tirar as nossas dúvidas e cuidar da gente. E obrigada também a todos vocês por tirarem esse tempinho para aprender mais sobre a Covid junto com a gente. Um ótimo, ótimo final de semana aí para todos vocês. Muito, muito obrigada. Gente. Foi um prazer, Obrigado, viu? Quem tiver alguma pergunta aí que eu não respondi, se quiserem dar meu contato, eu respondo, ou e-mail, Manda ou pra rede mim aqui. social. Manda para mim Eu aqui que eu mando respondo. para a Miriam. Tá Isso. bom? Boa. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação. Vocês estão aí ainda?